Ele diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Meus amados irmãos, nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele foi um dos maiores homens missionários da terra. O grande apóstolo Paulo, que abriu muitas igrejas, fundou muitas igrejas, fez uma grande obra para Deus na face da terra. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Filipenses, denominando a Carta da Alegria. Mas quando Paulo escreve essa carta, ele estava prestes a ser decapitado em Roma. E a Bíblia diz que Paulo escreve essa carta com grande gozo. Alegria significa também o gozo. Porque Paulo, ele sentiu grande alegria quando ele escreve essa carta, sabendo que estava prestes a morrer. Porque Paulo mesmo escrevendo, ele diz que o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. E por que Paulo tinha tanta convicção da alegria que ele tinha em viver para Cristo? Porque a alegria que Paulo sentia, amados, não era uma alegria natural, uma alegria carnal, uma alegria momentânea. A alegria de Paulo, ela ia muito além dos momentos de alegria nessa terra. A alegria de Paulo, ela vem como aquilo que está escrito no Salmo 51. O salmista escrevendo, ele expressa: restitui-me a alegria da tua salvação. Então a alegria de Paulo é simplesmente a salvação agindo na vida de Paulo. Eu quero dizer para você que a maior fonte de alegria do cristão é a salvação. Não existe outra maneira de viver a plenitude da verdadeira alegria ou gozo se não tivermos a salvação em Cristo. Porque o salmista Davi, ele expressa nesse salmo: restitui-me a alegria. E o que levou também o salmista a perder a alegria? O pecado. A desobediência e a incredulidade levaram também o salmista a perder a alegria da salvação. Mas o apóstolo Paulo enfatiza que ele sentia grande alegria porque ele sabia que o seu corpo era para templo do Espírito Santo. E para isso ele escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, meus queridos, Paulo tinha certeza que essa matéria, esse corpo material, era para glorificar o nome de Deus. Então nós temos que entender que a alegria que Paulo fala, também é aquilo que está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, é chamado fruto do Espírito. A alegria que Paulo diz também ali aos Gálatas é o fruto do Espírito Santo. E por que que Paulo, ele demonstra que essa alegria está à nossa disposição? Porque, amados, o fruto do Espírito, ele é simplesmente um imperativo na nossa vida. Nós temos que praticar o fruto do Espírito. Nós temos que praticar a alegria, assim como temos que praticar o amor, a paz, a benignidade, a bondade, a mansidão, a temperança e assim por diante. Assim também a alegria, ela é um fruto do Espírito. E essa alegria nós praticamos ela a partir do momento que nós aceitamos a Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus, nós não vivemos mais como nós vivíamos lá no mundo. A nossa vida agora, ela mudou. Agora nós não andamos segundo a vista dos nossos olhos. Nós andamos pela fé. Eu quero incentivar você, talvez passando um momento difícil da sua vida, e sabe, um momento de perda, um momento de enfermidade, um momento de uma crise conjugal ou financeira, não importa. Quero dizer para você, pratique a alegria, pratique o fruto do Espírito. Como é que eu faço isso? Pela fé. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo nas epístolas também, ele diz que o viver para mim é Cristo, o morrer é ganho, ele está dizendo: e esse viver eu vivo pela fé
no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, Paulo, pela fé, e o que vem gerar fé em nós, a palavra. Paulo disse aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, que assim a palavra de Deus é gerada através da fé em Cristo, né? A palavra está na tua boca, a palavra da fé que nós confessamos através da Bíblia Sagrada. Então vamos praticar essa alegria. Vamos praticar lendo a palavra, colocando em prática a palavra, vivendo a palavra, que nesse final de 2024 nós possamos ter a restituição da alegria da salvação na nossa vida. Que Deus te abençoe. Eu quero fazer uma oração por você. Senhor, abençoe essa pessoa, abençoe essa família, abençoe esse lar. Senhor, possa dar alegria nesse coração, que o Senhor possa dar esperança e que em nome de Jesus todas as bênçãos